bate-papo especial porque eu vou conversar com Everton de Leles, ele é o gerente técnico da Nitro, e vamos falar um pouco dos desafios que o produtor enfrenta. Everton, boa tarde. Boa tarde, Fabíola. Obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui no Sucesso do Campo. Bom, quando a gente fala de desafios, nesse ano de 2023, nós não podemos esquecer do El Niño. Ele tá assim, né? Aquele El Niño bem intenso, deixando a sua marca. Então, agricultores na soja que estão sofrendo de um lado com muita chuva, de outro lado com falta dessa chuva, ou a irregularidade, porque às vezes ela não está faltando, mas a irregularidade da pluviometria traz os problemas para a instalação da sua lavoura. E quando se trata do algodão, eu quero saber como é que está, qual é a importância disso para o algodão, considerando que ainda é uma cultura extremamente cara e tecnificada. Perfeito, Fabíola. Para falar um pouquinho sobre o cenário, realmente o fenômeno do El Niño tem impactado de forma muito significativa a agricultura, né? Inclusive dados apontados pela própria Conab, ela já está apontando aí uma produção no Brasil de 160 milhões de toneladas, isso 2,2 milhões a menos do que o último apontamento feito no mês passado. E ainda, Fabíola, a gente pode esperar aí que o impacto climático e a questão da definição oficial do resultado de soja vai se dar em função agora da questão climática impactando o momento de vulnerabilidade que a soja ainda se encontra, que é o estágio de florescimento e enchimento de grãos. Mas o fato é que o ano de El Niño tem, na verdade, contribuído para reduções de produtividade, isso tanto no norte quanto no sul do país. E aí, num cenário como esse, né, que a gente vem passando na cultura da soja, o agricultor ele está um pouco mais vulnerável à questão de rentabilidade nessa cultura. E com isso ele já começa a olhar quais são as estratégias para a segunda safra que está por vir, né? Então ele tem uma opção ali em duas culturas que se conflitam, que é a cultura do milho e a cultura do algodão. Nesse momento, a cultura do algodão ela está apresentando melhores propostas de rentabilidade para o agricultor. Mas vale destacar aqui um pouquinho da importância do algodão para nós no Brasil. No Brasil, o algodão emprega aí mais de 1,5 milhão de pessoas hoje no país, e a gente hoje é o segundo maior exportador de algodão no mundo. A gente está atrás apenas dos Estados Unidos em questão de exportação. Então, a gente atende tanto demandas nossas internas, quanto demandas externas, né? Então, os nossos principais consumidores hoje são os chineses, os vietnamitas, a Turquia e Bangladesh. Então, a gente atende tanto o mercado nosso interno, nossa demanda ela é alta, a gente consome aqui hoje no mercado interno, e as previsões para 2024, a gente consumir 750 mil toneladas de algodão. Isso dos 3,2 milhões de toneladas que nós produzimos. Então, o restante é realmente comercializado para mais de 40 países no mundo. Então, é importante destacar que o algodão ele tem um papel fundamental na economia nacional nossa. Inclusive, ele contribuiu no último ano para 43 bilhões no valor bruto de produção, então contribuindo, inclusive, para o nosso PIB de forma muito significativa. E Então, aí Sim, pode vale falar. destacar os desafios do cenário, sabe, Fabíola? A gente tem um desafio aí, de fato, climático, que tem favorecido a gente se atentar ainda mais para a cultura de segunda safra, e o algodão tem se tornado uma alternativa, uma estratégia para o agricultor buscar rentabilidade. E a gente ainda vale destacar aí a qualidade da fibra do algodão, né? Que o cotonicultor ele tem buscado os mercados, ele sai daqui, vai lá na China saber o que é que vocês querem, qual é o padrão. E vem e produz aqui, né? Exatamente. Então, tem a questão de produtividade que o agricultor tem que se atentar, o cotonicultor tem que se atentar, mas tem um outro quesito que é fundamental para a produção do algodão, que é a qualidade. Qual que é a qualidade que a indústria quer? Qual que é a qualidade que ela deseja? E com base na qualidade que o agricultor entrega, ele tem um ágio ou um deságio de pagamento frente à pluma que ele está entregando. Então é importante o cotonicultor se atentar não só para fatores de produtividade, mas como ele pode se atentar também para a qualidade, a formação da qualidade desse algodão. E está muito linkado também, Fabíola, com a questão climática, para entender as necessidades do algodão, necessidades em cada fase de desenvolvimento da cultura, para a gente poder realmente manejar e buscar tanto produtividade
quanto qualidade do algodão e rentabilidade para o agricultor. E o algodão, por ser uma cultura de grande investimento, como que o produtor pode fazer esse planejamento ali, vamos supor agora, porque ele ainda estava indeciso e essa condição climática, ela vai levar em consideração mais para o algodão ou vai ser uma tendência menor para o algodão? Perfeito. Fabíola, vale levar em consideração que é o seguinte, o milho, no passado, ele estava trazendo boas rentabilidades para o agricultor. Porém, a gente teve um cenário agora de redução de preço do milho, o que ficou mais difícil ter rentabilidade na cultura, e com isso migrou um pouco. O agricultor queria plantar mais áreas de milho, ele começou a entrar mais em áreas de algodão. Então, a tendência é que a gente aumente aí o percentual de área plantada de algodão. Só que o ponto é, o custo de produção de uma lavoura de algodão ele é alto. Então, estamos falando aí de R$ 14.000 em média aí por hectare. É um custo por hectare alto, né? Então, levando em consideração isso, o agricultor ele tem que estar muito atento ao planejamento. Então, qual que é o planejamento que eu tenho que ter para me ter maior assertividade, ainda entendendo que nós estamos no ano de El Niño, a definição das condições de climática para o próximo ano ainda estão a ser confirmadas, né? Como que vai continuar a questão de previsões climáticas, se a chuva lá na frente vai cortar mais cedo ou mais tarde, e isso impacta muito o algodão. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Vale a pena o cotonicultor, num ano como esse, ele precisa ainda estar muito atento ao planejamento. E para fazer um bom planejamento, ele tem que entender, primeiramente, claro que entender cada manejo que ele vai fazer, tanto de fertilidade, nutrição, fisiológico, pensando também no controle de pragas e doenças, mas principalmente ele tem que levar em consideração e entender qual que é a variedade que ele vai plantar, quais são as características dessa variedade, levar em consideração qual que é a população que ele vai estar colocando ali, quantas unidades, vamos imaginar 90.000 plantas por hectare, e entender qual que é a demanda de cada planta para fazer entregar a produtividade que o agricultor almeja. Então vamos pensar num algodão de 300 arrobas, vamos trazer alguns dados aqui, Fabíola, a questão é, para produzir 300 arrobas com uma população de 90.000 plantas, ele vai precisar aí de mais ou menos 50 gramas de algodão em caroço por planta. Então, entendendo a necessidade de cada planta, a gente consegue manejar para buscar realmente entregar isso em cada planta. Então, para produzir 50 gramas de algodão em caroço por planta, a gente precisa de 13 capulhos de primeira posição e 20 nós totais. Então, todo o manejo que o agricultor vai fazer vai ser para buscar justamente esses 13 capulhos e esses 20 nós totais. O que resta agora para o agricultor é definir a data de plantio. E ele definindo quando que ele vai plantar, ele vai saber quando que esse algodão vai estar se desenvolvendo ao longo do ano. Quais vão ser os períodos de desenvolvimento, janeiro, fevereiro, março, quando que vai estar acontecendo cada fase fenológica da cultura, e com isso a gente pode cruzar com os dados climáticos. Vamos imaginar aqui, ó, a fase reprodutiva do algodão vai estar acontecendo em meados de fevereiro, março, abril. E o que está acontecendo? Quais são as previsões climáticas para esse período? E com base nisso, o agricultor começa a entender quais são os desafios para ele buscar a produtividade que ele almeja, e também ele precisa entender quais são os desafios que ele vai encontrar ao longo do ciclo. Mais uma vez, colocando como plano de fundo o clima. Então, o ano de El Niño foi um ano severo para a gente olhar para a cultura da soja, mas a gente não pode deixar de lado, de olhar sempre para o clima, para poder entender como que a cultura sequente, seja milho, seja algodão, vai estar se desenvolvendo. E com base nisso, o agricultor, o agrônomo, pode tomar uma melhor decisão de manejar essa planta. Então, o planejamento é essencial, essencial. E o bicudo continua sendo uma das grandes preocupações para o cotonicultor? Fabíola, é a principal praga do algodão, né? Ela, inclusive, foi responsável pela migração do algodão no Brasil. O algodão migrou para o cerrado ali nos anos 2000, né? E cresceu, e a gente se tornou o grande produtor de algodão que nós somos, por ter encontrado solos adaptados, mecanização, adaptação de variedades para a região do Cerrado, mas a gente vale lembrar que o algodão veio do Paraná, São Paulo, e justamente ele se movimentou pela pressão muito alta de bicudo, né? Então é uma praga que causa até hoje impactos tanto para nós aqui, mas também para a cotonicultura a nível mundial mesmo. Inclusive nos Estados Unidos, no estado do Alabama,
tem uma estátua, né, em homenagem ao bicudo, né, por ser uma praga tão relevante, até uma estátua, a única estátua de uma praga em todo o mundo é a estátua do bicudo, por ser uma praga realmente muito relevante, que impactou muito a cultura do algodão ao longo de todos esses anos. Então, continua ainda sendo, a gente precisa se atentar para poder manejar essa praga. E nessas fases ali, quando a gente está logo no pós-emergência, o que o produtor precisa? Ele tem ali uma praga, uma doença que ataca mais, nesse momento reprodutivo, aliás, vegetativo, depois o reprodutivo, aquela fase final ali, com já os capulhos abertos, em cada uma dessas fases, quais são as principais atenções que o produtor precisa ter? Perfeito. Fabrício, se a gente pudesse dividir a cultura do algodão em algumas fases de maior demanda e maior necessidade dela, a gente poderia dividir em 4 grandes fases a cultura do algodão. Então, teríamos aí a primeira fase, que é a fase de desenvolvimento inicial. E por que eu estou falando isso? Essa fase é uma fase de intenso desenvolvimento radicular. É a forma que a planta forma o seu sistema radicular. Então, é uma fase importante, que vai do plantio ao botão floral. A gente tem uma segunda fase, que é a fase do desenvolvimento vegetativo, que é a fase de intenso desenvolvimento e crescimento da parte aérea. Então, é um ponto de atenção também quanto a isso que a gente pode manejar. Um outro ponto, a terceira fase, é a fase de florescimento e frutificação. Então, é uma fase de intensa formação de botão floral e ramos reprodutivos. A gente tem que se atentar muito aqui nessa fase, que é uma fase de sensibilidade quanto ao abortamento de estrutura. E, por fim, a quarta e última grande fase é a fase da maturação, a fase da formação do capulho, a fase da formação das maçãs e do capulho. Então, tem todo o processo de peso e qualidade da fibra que vai estar sendo formada nesse momento. Então, para cada uma dessas fases, Fabélia, vale levar em consideração qual que é o momento que a planta vai estar se desenvolvendo ao longo do ano. Então, vamos pegar ali, ó, se o agricultor plantar em janeiro agora, a cultura do algodão, grande parte do desenvolvimento inicial, que é a fase 1, vai estar acontecendo em janeiro. E como que é janeiro, principalmente no Mato Grosso, Goiás? É tempo com muita chuva e tempo muito nublado. E um solo encharcado e tempo nublado, ele vai causar um baixo desenvolvimento do sistema radicular. Solos encharcados e tempo nublado impactam na formação de raiz. E o agricultor precisa se atentar e adotar estratégias de manejo, como, por exemplo, a adoção de bioestimulantes, como extratos de algas, por exemplo, que vai ajudar essa planta a fazer mais raiz em profundidade. Essa planta lá na frente, para segurar mais capulho, para encher esses capulhos e depositar mais celulose para a formação da fibra, vai precisar de ter uma raiz bem formada agora na fase 1. Já na fase 2, é uma fase de intenso crescimento. E para isso o agricultor ele vai precisar se atentar muito para o uso de regulador de crescimento. Ele vai precisar segurar tanto o crescimento em altura de planta, regular a arquitetura dessa planta e o tamanho de folha para não se ter um alto sombreamento na planta. E com isso aumentar a taxa de abortamento. Então a fase 2, a fase de desenvolvimento vegetativo, é uma fase importante para manejar a arquitetura e tamanho de planta. E outro ponto ainda nessa fase 2 é que a planta está numa alta demanda nutricional. Ela tem uma alta exigência, né? Existe uma marcha de absorção de nutrientes onde ela é crescente. E nessa fase é uma fase de maior demanda nutricional. Então é importante que o agricultor tenha feito um bom manejo de fertilidade, tanto de macro quanto de micronutrientes no solo, mas também pensando numa complementação nutricional via folha. Isso é muito importante para ele buscar realmente atender às exigências nutricionais da planta. Já a fase 3 é a fase de florescimento e frutificação. Então, é uma fase de intensa formação de botões florais e ramos reprodutivos. Essa é uma fase de grande sensibilidade, porque a planta tem um alto gasto energético para segurar tanto botões florais quanto flores, estruturas reprodutivas de forma geral. Então, nesse sentido, é importante que o agricultor se atente a manejos nutricionais e fisiológicos, para manter essa planta fotossinteticamente ativa, para favorecer retenção de estrutura, minimizar a taxa de abortamento. E já na fase final, que é a fase de maturação, a gente precisa entender que essa fase é uma fase de formação da maçã e formação do capulho. E essa maçã e esse capulho vão precisar de 2 características climáticas também, Fabélia. Uma delas é a questão de temperatura. Ela vai precisar de temperatura
e umidade para a formação de fibra. Então, ou seja, só que maio a gente tem o corte de chuvas no Brasil. Isso está a se confirmar em fevereiro, se a chuva vai cortar na primeira quinzena de abril ou na segunda quinzena de abril, mas vale o agricultor se atentar, porque ele sabendo que vai antecipar o corte de chuva, ele pode antecipar a formação desse algodão e direcionar para um maior enchimento e formação desse capulho mais rápido, mais antecipado. E aí, nesse caso, o agricultor pode adotar também ferramentas de manejo, pensando em potássio, boro, magnésio, que vão contribuir também para uma maior translocação de fotossimilado e deposição de celulose para a formação de fibra e qualidade também dessa fibra no final de ciclo. Então, entendendo essas fases, é possível manejar a cultura de uma forma a buscar maior rentabilidade e buscar maior produtividade também para o agricultor nesse ano também, que também a gente tem que ter uma atenção maior para a questão climática.